Eu sou Edson Garcia, por muitos anos fui bailarino, coreógrafo e diretor do Fênix, grupo de dança de Porto Alegre, principalmente na fase em que ele dançava mais ritmos contemporâneos. Atualmente sou diretor, coreógrafo e bailarino da CDR, Companhia de Dança Edson Garcia, terceira idade. Tenho uma escola e tenho orgulho deste trabalho e das pessoas que desenvolvem esse trabalho comigo. Eu sou licenciado em Educação Física, pós-graduado em Dança, estou cursando o último semestre, aliás, tenho que terminar o último semestre de Design em Moda, que foi algo que me despertou um outro lado, né? Além de gostar de cantar, além de atuar como ator, como bailarino, coreógrafo, manuseios, pinturas, esculturas, desenhos, isso me fascina, gosto muito. Mas eu vou voltar um pouquinho no tempo. 2 anos de idade, e eu já dizia, e a minha mãe ficava apavorada, porque eu dizia que eu queria ser bailarino, era como eu falava. Nas festinhas já de casa, como toda criança, né, que adora encenar, eu já encenava, pegava minhas irmãs e a gente montava uns teatrinhos, umas dancinhas, e aquilo foi indo, né? O tempo foi passando. Minha mãe desejava que eu fosse um engenheiro. Eu cheguei a fazer vestibular de engenharia, não passei. E talvez isso tenha sido o que diferente aconteceu em tudo que poderia ter acontecido. Porque com certeza eu não desisto de nada, e se eu tivesse estudado engenharia, eu seria um engenheiro dedicado, eu faria jus àquele tempo de estudo, né? Enfim, mas não era para ter acontecido. Me formei em técnico em contabilidade, comecei a trabalhar nessa área, trabalhei em alguns lugares. Nossa, cheguei a ter empregos muito bons. Aliás, todos foram muito bons, né? Mas 2 especiais, assim, que eu trabalhava com processamento de dados e coisa e tal, estava super bem. Mas tinha algo dentro de mim que que não estava satisfeito, que estava inquieto, estava ansioso. Eu me esmerava trabalhando, pontualidade, sem faltar e coisa e tal, mas o coração faltava. E aí, assim, na adolescência, eu procurei uma escola de dança e conheci Marília Dani Ferreira, que fez toda a diferença no início da minha vida como bailarino, como artista, né? E ali eu descobri que eu era apaixonado por arte, por dança, por teatro. E deixa eu dar uma viradinha assim, melhorou. Logo em seguida eu conheci o Fênix, conheci a Dona Tônia e o Walter Arias, que foram 2 pessoas importantíssimas da minha vida. E o Fênix e todo aquele processo de dança clássica, dança em Joinville, ganha a melhor classificação como bailarino de padedê, como bailarino solo. A câmera está caindo e eu vou voltar aqui, vou prender ela porque tem alguma coisa estranha. Já me aconteceu isso agora nessa época, eu fazendo uma live, daí um pouquinho, as pessoas, o que aconteceu? O celular despencou no chão. Ainda não está bem, mas vai ficar. Bom, continuando. Eu acho que esse início, que era jazz, né, com a Marília, nossa, me despertou ainda e deixou coisas em mim que eu uso até hoje, né? Que é essa vontade de estar em cena, de se apresentar, de fazer um espetáculo com início, meio e fim, e que isso caracterizou o Fênix por muitos anos, na época que eu era diretor e coreógrafo, bailarino, e caracteriza agora a CDR.
No meio desse processo assim, de transição de Fênix para a SEDEG, e não me arrependo de nada do que eu fiz no Fênix, foi tudo maravilhoso, conheci pessoas maravilhosas, passaram muitos bailarinos e alguns eu ainda tenho dançando comigo, como amigo no coração, alguns só passaram, isso faz parte da vida, né? Na vida é assim. E foi uma época bacana, uma época de, nossa, de dançar em tudo que é lugar, e se apresentar e fazer do clássico, passamos para o contemporâneo, depois para o jazz e para as performances, isso foi muito bom. E aí logo em seguida despertou um lado mais contemporâneo, né? Com Vertigem, Big Bang, Momices, Gozo das Feiticeiras, e eu curti trabalhar isso, foi muito bom. Surgiu também uma outra necessidade nesse período, que foi ter um aprimoramento. Foi quando eu fui, mais de 20 anos atrás, procurar a educação física, e com a educação física, licenciatura em educação física, eu descobri essa minha vontade, esse desejo por aprender mais, não só a dança, não só a arte, e sim como processo de entendimento do corpo, da cinesiologia, da anatomia, da fisiologia, né? E me apaixonei, fez toda a diferença. As minhas aulas começaram a ter, além do lado artístico, também um lado significativo de entendimento, né, do corpo, e isso foi bárbaro. Logo em seguida já aconteceu a minha pós-graduação em dança, que foi bárbaro o trabalho também, foi muito bacana. Ambos eu fiz o trabalho de conclusão, já uma pesquisa em cima da terceira idade, né, da melhor idade, da maturidade, como vocês preferirem identificar ou conhecer. Que eu senti que no meu processo inicial de dança não tinha, era bailarino, coreógrafo, corria, vai, faz e acontece, lesões, pouquíssimas tive, mas bailarinos passaram por isso, né? Gente, eu vou ter que, depois eu vou dar um tempo, vou ver o que está acontecendo aqui, porque vai cair, e eu volto de novo, tá? Eu acho que depois eu faço um corte. Vou fazer uma cena agora. Voltei. E como eu estava dizendo, esse trabalho de encantamento pelo movimento, de saber que o movimento não é só arte. Vou interpretar um passarinho, vou interpretar a natureza, vou interpretar o amor, a dor, né? Tudo isso é maravilhoso e continuo fazendo isso porque eu gosto, né? O artista gosta. Mas saber o que teu corpo estava fazendo, sentir a emoção de toda uma história, né, física, mas entender do físico, entender o que está acontecendo com o teu corpo. Eu me dei conta que se eu tivesse estudado, tivesse me aprimorado mais, como tem hoje em dia vários cursos, né, licenciatura, pós, mestrado e coisa e tal, no movimento, né, na dança, e que de fato nos deixa, nós bailarinos, coreógrafos, diretores da dança, com uma base melhor, com um conhecimento melhor, porque a gente tem que cuidar do que a gente faz com o nosso corpo. E isso sim, eu devo à educação física, que me ensinou a conhecer as possibilidades do nosso corpo, o que a gente pode fazer, o que a gente não deve fazer, e o que fazer no caso de se machucar, ter uma longevidade maior dos músculos, das articulações, dos ossos e ligamentos. Confesso para vocês que a ideia era parar por volta de 30 e poucos anos. E com a melhor idade, que é a SEDEG, né, Companhia de Dança Edson Garcia, eu descobri que isso não tem limite, a gente pode fazer N coisas ainda, como eles fazem.
é um exemplo de vida, um exemplo de superação, né? Voltando um pouquinho na época do Fênix, nossa, gurizão, eu, né? Adolescente, depois adulto, e criando, inventando e produzindo, meu Deus, era uma avalanche de coreografias, de possibilidades, né? Eu era uma pessoa exigente no sentido de que eu sempre acreditei muito no artista, no bailarino, e eu brinco que eu sou o alfinetinho. Eu dou uma espetada e digo, vai que tu consegue, vai que tu pode, né? Eu tinha uma entrega muito grande, mas estávamos numa época, e não mudou muito isso hoje em dia, né? De que não existia um salário, não existia uma remuneração, existiam outras prioridades ou necessidades de sobrevivência, né? De pessoas terminarem o estudo, de pais não querer que os bailarinos seguissem aquele caminho, de namorados, de casamento, de vontade de ser mãe, de vontade de ser pai, de construir uma família. Tudo isso interferiu nesse grupo, nessas várias pessoas que passaram pelo Fênix e que foram seguindo outros caminhos, alguns coreógrafos, outros seguindo, continuando a carreira de bailarino para fora. Tem gente na Itália, tem gente na França, tem gente no Canadá, tem gente nos Estados Unidos, pessoas que passaram por isso, né? E que tudo é válido. Mas eu, na época, não entendia muito bem isso. Eu achava assim, nossa, eu faço com tanto amor isso, vamos se dedicar, vamos se entregar. E não era só isso. Existia toda uma outra história, né? Então, em alguns momentos, parecia assim que eu era exigente. Não, não era exigente. Eu era exigente com a entrega, o corpo disponível para se apresentar, para dançar, para fazer aula. Só que isso não era a realidade e nem é hoje em dia, né? Os bailarinos, os artistas, eles querem um prazer, né, muito grande, e isso é muito bom, e são poucas as pessoas que se dedicam numa sala de aula, num tempo quase que integral, como era essa época de Fênix, né, que a gente fazia aula, dava aula de manhã, de tarde, de noite, ensaiávamos e não tinha horário para terminar. Era, nossa, uma fase maravilhosa, mas existiam sim outras necessidades, outras prioridades. As coisas foram se diluindo com o tempo, cada um seguindo seu caminho, algumas pessoas continuaram, eu tenho bailarinos, né, que continuam até hoje, como o Ronaldo, meu professor maravilhoso, bailarino, ator, que vai estrear uma peça que eu quero que vocês assistam, breve vai entrar em cartaz, inspirada na obra e vida de Castro Alves. E o Ronaldo, além de ser um ótimo bailarino, um ótimo professor, é um grande ator. Aguardem, vocês vão ver. Marcelo Lomano, que dispensa comentários, né? Uma pessoa íntegra, uma pessoa que é querida no meio da arte, no meio da dança, por todas as pessoas. Deixa eu tomar um golinho de café, que a garganta vai ficando seca. E que continua até hoje, né? Esteve do meu lado desde o início, né? Na época Fênix, continua na época SEDEG, e a gente tem essa parceria, né? Somos irmãos, irmãos da arte, irmãos da vida, irmãos de momentos altos e baixos, de ombro amigo, de palavra, de conselho, de cuidado, bota o casaco que tá frio, cuidado não sei o que. E isso é maravilhoso, né? Às vezes a gente nem encontra isso em toda a família, mas que bom quando a gente encontra em amigos, né? Tem uma sobrinha que não vou exagerar nos elogios, então vou dizer que eu adoro ela, que eu amo ela e que eu tenho um orgulho tremendo do que ela faz, né? Como atriz, já ganhou melhor atriz aqui do Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre, está no Rio de Janeiro morando há 10 anos e desenvolve um trabalho, se licenciou em dança também, que maravilha, né? Tem o seu acompanhamento e seu aprimoramento em teatro, é uma excelente atriz, uma bailarina, uma artista, uma performer assim, nossa, né? E que começou a trabalhar comigo aqui, com uma melhor idade, e desenvolve esse trabalho lá magnífico no Rio de Janeiro. Nessa época, agora estamos desenvolvendo lives e coisa e tal, e trabalhos, e
E dá um orgulho tão grande saber que uma pessoa tão nova, né, comparado comigo, comparado com tantas outras pessoas, tem essa entrega para pessoas com mais idade, né? Isso eu acredito que é um dom, é um respeito, é algo assim maravilhoso, né? Tudo isso só faz e me deixa com vontade de continuar trabalhando, não pretendo encerrar, né? Pretendo seguir alguns outros caminhos também que são importantes, mas parar jamais, né? Enquanto houver força, enquanto houver uma alma, uma luz de artista, eu quero estar aí desenvolvendo esse trabalho que é tão gratificante. A SEDEC, o que aconteceu? Há anos atrás eu fui convidado por uma grande amiga que era mãe de uma bailarina minha, né? Marina Mota Pessim, que me convidou para participar de um trabalho que se chamava Escola Industrial Aberta à Terceira Idade. Funciona, ainda existe. Essa minha amiga já está no céu, virou estrelinha, eu tenho uma saudade enorme, tenho certeza que ela está sempre emanando energias e luz, porque ela era uma apaixonada pela arte. Compositora, né? Professora de francês, uma grande amiga, uma pessoa com um coração enorme para a arte. E me levou e perguntou, olha, tem um projeto assim, assim, e eu não tenho um professor, uma pessoa que cuide da área de dança. Tu gostaria de trabalhar? E eu, nossa, tinha desfeito meu trabalho do Fênix, né, minha sociedade, e eram outros caminhos que estavam se abrindo, e eu disse, eu vou. E eu cheguei lá, eu levei um choque. Eu pensei, meu Deus, eu tinha 30 e pouquinhos anos na época. E aí eu vi pessoas de 50, 60, 70, 80, quase 90 anos de idade. Resumo, esse ano a gente vai fazer 25 anos de trabalho e cada vez eu sou mais apaixonado e cada vez eu entendo e eles fizeram eu entender, os meus bailarinos, os meus cantores, atores, tem de tudo dentro da SEDEG, né? Me fizeram eu entender esse respeito que a gente tem que ter enquanto ser humano, né? Enquanto idoso ou não, criança ou não, ser humano é digno de respeito e ninguém pode dizer pra gente, tu não tem mais idade para isso ou tu tem pouca idade para isso. Nossa, não é assim que funciona, né? Porque a gente está aí para dividir, está para acrescentar. Eu aprendi com eles que não existia limite. E isso foi maravilhoso, maravilhoso. E aí, se passaram 25 anos e eu ainda me sinto um jovem. Eu respeito, sim, minha flexibilidade, que está um pouco diferente, minhas articulações que estão um pouco diferentes, que a minha movimentação está um pouco diferente, mas existe aqui dentro um artista que quer passar isso diariamente para as pessoas, para os seus artistas, né? Visto que a paixão é tão grande pela arte, né? Pela dança, pelo canto, pelo teatro e outras coisas, né? Que numa época como nós estamos passando, né? Esses meses de março até agora, em casa, uma pandemia, e a paixão por isso não passa. E são lives, eu fiz coreografias, eu fiz trabalhos, eu fiz filmagens, eu criei vídeos em cima da arte, da dança, estou dirigindo essa peça do Ronaldo, né? Que está me dando um prazer muito grande, nunca tinha feito uma direção, eu já tinha feito alguns pitaquinhos, né? Me chamavam para coreografar, ter uma visão, coisa, mas nunca fazer a direção cênica. E fiquei na dúvida quando ele me convidou, eu pensei, poxa, não, né? Não é minha área. Quer dizer, esse não, nunca se diz não, né? A gente não sabe do que a gente é capaz. E eu estou me adorando como diretor, estou curtindo, porque está tendo uma troca, uma entrega muito grande, né? Eu conheci um outro Ronaldo, já sabia ele como ator, mas não sabia como seria eu, né? Dirigindo, trocando ideias, e está sendo um retorno muito grande, muito bom. Vocês vão assistir esse trabalho. O que eu posso dizer dessa iniciativa da Ângela?
Garcia, não é esposa, não é irmã, mas poderia ser irmã e poderia ser esposa, namorada, né? Estou brincando com todo respeito. Uma pessoa maravilhosa que eu conheci na época da educação física, do curso de dança, né? Da universidade, e é uma artista que tem essa inquietude que eu tenho também, né? Se disser assim, vamos, a Ângela faz, Edson faz, o Edson faz. E isso é algo que eu me identifico bastante. Eu entendo, respeito perfeitamente que tem artistas que dizem, não, o processo é dentro de uma sala de aula, anos e anos de pesquisa, disso é perfeito, isso também. Mas o Edson ansioso e a Ângela ansiosa, a gente precisa colocar isso em prática, mesmo que o trabalho não seja... Vou dizer agora da minha parte. Eu já fiz, nossa, eu perdi as contas, eu não tenho noção de tudo que eu já coreografei. Performance, coreografias, solos, duos, trabalhos inteiros, né? De início, meio e fim, 2, 3, 4 atos que eu participei. Eu fiz muitas coisinhas tolinhas, bobinhas que saíram daqui, era uma necessidade de fazer. Fiz algumas interessantes, fiz pouquíssimas coisas muito boas e raríssimas coisas maravilhosas. Mas eu não troco as coisas maravilhosas nem as boas por todo o processo que eu fiz até hoje. Isso faz parte, isso é maravilhoso, me dá um extremo prazer, né? Eu preciso disso. Essa é a minha inquietude, é criar, criar, criar e criar. Eu encontro na Ângela isso, né? Essa vontade, e agora com esse trabalho 24 horas, que com certeza quem vai estar vendo, vocês já estão assistindo isso que eu estou falando, né? Estão vendo que está sendo maravilhoso, está sendo muito importante para essa época, muito importante para a arte, muito importante para a dança, né? Então, minha querida, queria te agradecer essa oportunidade e dizer que, sim, tu és uma das minhas musas inspiradoras, né? E isso é muito importante, a gente ter, né, uma pessoa que tem essa necessidade de criar, de estabelecer um paralelo entre as pessoas, homem, mulher, criança, idoso, dança, arte, teatro, canto, criar esse vínculo, né? Gente, se eu voltasse no tempo, eu faria tudo de novo. Não cometeria algumas coisas, né? Seria mais, digamos, estratégico para algumas, entenderia outras. Em vez de ficar angustiado quando alguém me dissesse assim, como me dizia no passado, olha, estou indo, não estou mais no grupo, não quero mais desenvolver esse trabalho, porque seguiu outros caminhos. Em vez de eu ficar triste com o coração, né? Oh, que pena. Eu não falava, mas eu pensava, tu que está tão bem e está desenvolvendo um trabalho tão bacana, entenderia perfeitamente que existe o processo de ida até de vinda, porque eu escuto sim de muitos bailarinos que passaram pelo Fênix e outros grupos maravilhosos de Porto Alegre, a vontade e o desejo de estar de volta fazendo esse trabalho, né? De reconhecer o que foi feito, que na época não se entende, porque tu acaba produzindo e fazendo 500 mil coisas, né? E o tempo passa e baixa a saudade, baixa o reconhecimento. Isso sim, é maravilhoso. Quando eu escuto, sabe, de pessoas que dançaram as minhas coreografias, que fizeram as minhas aulas, que foram bailarinos junto, que me coreografaram, dizerem coisas sensíveis. Ah, eu sou um homem sensível, eu sou um homem que gosto de carinho, né? Eu gosto de respeito. Outro detalhe muito importante, às vezes as pessoas, falar em relação à crítica, fazer uma cara feia agora, a crítica eu acho tão pesada. Se ela não te traz algo, se tu não vai passar algo importante para aquele artista, para aquele coreógrafo, para aquele bailarino, para aquele aluno, fica
quietinho, dá um norte. Não gostei do trabalho. E aí a pessoa fica, hã? Se tu tens um conhecimento daquilo que tu assistiu e por N razões tu não gostou, ou tu acha que pode ser assim, dê um norte, dê uma orientação. Isso é bacana, né? Então a crítica é algo assim que me incomoda quando ela não constrói. Quando ela destrói, ela é terrível, né? E algumas pessoas sentem essa necessidade de criticar, de falar, não, não quero, não vou, não posso. O Edson gosta do retorno. Aí, quando eu vou assistir um espetáculo, algumas pessoas me perguntam assim, mas nem era tão bom aquele espetáculo, aquela peça, ou aquele musical, e tu foi lá aplaudir os artistas. Meu amor, vamos combinar que nós artistas, nós professores, nós diretores, já somos dignos de muitos aplausos só pelo fato da gente ter a coragem, a ousadia, o amor, a entrega de estar em cena. Se esse trabalho é maravilhoso ou não, é outra história. O artista, todo artista, né? Por conseguir entrar em cena, o coreógrafo, por conseguir criar uma coreografia, o bailarino, o ator, o cantor, por conseguir executar aquela performance, ele já é digno de aplausos. Agora, se tu gosta mais ou menos de alguma coisa, muito mais disso do que daquilo, é diferente. Então, assim, acho que falta. Isso é muito importante. Deveria ser considerado nos estudos, né, de teatro, de dança, de canto. Acredito muito no estudo. A gente precisa estudar muito, é muito importante. Mas deveria ter uma disciplina, olha, lançar formação, como formar a plateia. Uma plateia, ela tem que ser presente, ajudar o artista comprando o ingresso, divulgando, falando do trabalho e ter um respeito em relação ao trabalho. Saber que o ser humano, artista, só pelo fato dele ter a iniciativa de criar alguma coisa, ele já é digno de aplauso. Se esse trabalho, essa performance é boa, muito boa, excelente, excepcional, é outra história. Então, assim, tenho essa sensibilidade, isso é muito importante. A gente, eu sempre, as pessoas diziam assim, nossa, na época do Fênix, os teatros lotavam, e se escutava isso e aquilo. Tinha algumas pessoas que não curtiam muito, mas tinham tantas que curtiam. Enfim, essa não era a história. O que existia era algo muito importante. Eu faço isso fiz isso no Fênix e faço na CEDEG. A gente tinha que convidar as pessoas. Eu cansei de convidar pessoas na época do Fênix e agora na CEDEG para assistir o trabalho, e pessoas que foram lá e disseram assim, bacana, tá bom, não foram mais, voltaram, criaram um vínculo, né? E pessoas que me disseram assim, nossa mãe, a minha mãe me convidou para assistir o espetáculo de vocês, e eu levei um choque, porque eu não imaginei que com a terceira idade pudesse fazer tantas coisas lindas, significativas, importantes, né? E na época do Fênix era a mesma coisa. Eu acho que o artista, ele não tem que ficar acomodado. Eu estou aqui fazendo a minha arte e ver quem quer. Não, vai convidar, vai divulgar, vai falar. Se a pessoa não gostou do teu trabalho, certamente ele vai assistir uma vez e pode não assistir a segunda vez, né? Agora, se tu surpreende e se as pessoas vão lá te conhecendo como artista que tu convidou, eu convido as pessoas, venham assistir, por favor, vão lá prestigiar, vão ver, me deem um norte, me deem um retorno, um feedback de se curtiram ou não curtiram, isso é importante. Nossa, isso sempre aconteceu, né? As pessoas podem falar o que quiser, né? A linha de trabalho, com bailarino, assado, coisa, tudo bem, isso é uma coisa pessoal de cada um, mas é inegável que Fênix, 25 anos de Fênix, nossa, era um público enorme.
CEDEG, sempre público assistindo. E isso é um reconhecimento, é um ensinamento. Olha, nem pensava em falar isso para vocês, mas eu acho tão importante isso, que isso seja algo, talvez não seja uma disciplina, talvez não seja um ponto, né, tão importante da arte, mas deve acontecer sim. Né? A gente tem que aprender. Como é que tu aprende a ler, a falar inglês, a entender de matemática, de física e de química? Porque tu vai estudar. Então, trazer a plateia é trazer a plateia para o estudo, para um reconhecimento, entender do que se fala. Amigos meus de musculação, de nem se importarem com arte, foram assistir os trabalhos e disseram, meu Deus, olha, eu não quero fazer isso aí, mas eu tirei o chapéu porque eu adorei. Então, isto é muito importante, respeitar. Existem alguns países, né, em que a arte faz parte da carga, das disciplinas até uma certa idade. Todo aluno vai aprender teatro, vai aprender canto e vai aprender dança e outras, né, outras artes. A partir de uma certa idade, se tu quiser dar continuidade nisso ou não, é contigo. Mas isso tem que estar, a arte tem que estar no estudo, tem que estar no cronograma das disciplinas, das informações importantes. Porque não somos nada sem um cuidado médico, sem um cuidado de estudo, de trabalho do corpo, de arte. A arte faz parte da nossa vida. Meus queridos, que fique aqui, ó, não mensagem, mas algo importante. Se o seu filho, seu neto, alguém da sua família, que é pequenininho ainda, adolescente, tiver um interesse pela arte, não corte isso, incentive, faça. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer como um homem, né? Trabalhei muito, trabalho ainda, mas agora eu trabalho com arte, que me fascina. Mas eu fiz tudo, eu estudei, eu ajudei em casa, eu tive todas as atitudes que uma pessoa que não trabalha com arte, entre aspas, poderia ter. Né? E tudo isso só me ajudou a ter essa responsabilidade, esse reconhecimento e essa troca com a arte, né? Tem que ter sim estudo, tem que ter trabalho sim, tem que ter... Eu vivo da arte, nossa, há mais de 40 anos. Trabalho muito, sim, continuo trabalhando. Essa época agora, em casa, eu estou mais cansado, não cansado de dizer, não quero mais fazer, a musculatura, a cabeça esgota, porque eu criei mais coisas, né, do que na escola, dando aula, que eu chegava lá, apertava o som, ligava o som, dava aula, já estava programada, a coreografia, o espetáculo, e em casa a gente foi obrigado a se reinventar. Aliás, que sirva isso de alerta para todos os profissionais que gostam, assim como eu, da arte presencial. A gente vai precisar da arte visual, da arte virtual. Né? Continuem trabalhando isso que a gente teve que aprender nessa época, porque isso será o nosso enriquecimento, a nossa renovação. Né? Confesso para vocês que nos primeiros meses eu pensei, meu Deus, é hora de me aposentar e chega, deu. E aí a minha inquietude foi ver que ainda dá para fazer muitas coisas. E, enfim, fica a dica para vocês cuidarem do corpo, da mente. A mente, eu já era para ter encerrado já uns alguns minutos, né? Mas sempre tem uma coisinha mais a falar. Nosso corpo é importante? Perfeito, sim, não é fisicamente, esteticamente, e sim pela fisiologia dele, o exercício, o movimento, o alongamento, a parte aeróbica, tudo isso é importante para a construção de um físico, né? Não estou falando de estética.
ou nem estética. Estética não existe uma forma, né? Não estou falando de visual, de belo ou de não belo, se é que existe isso, né? Mas e sim de um funcionamento. É óbvio que se eu não tenho uma atividade física, eu vou ter alguns problemas de circulação, disso e daquilo. Então, tenha cuidado. Mas muito importante nessa época, a nossa cabecinha. Eu já falo com muitas pessoas que estão com medo da volta, pessoas que querem ficar em casa e que não têm mais vontade de fazer determinadas coisas. Eu juntei o útil ao agradável. É só a gente passar em Porto Alegre e ver a quantidade de estabelecimentos fechando, né? Então, que tudo isso sirva para a gente ver que a gente ainda pode fazer muitas coisas, tá? Beijo no coração de todo mundo e continue. Não incentive com exigências uma criança, um artista, qualquer tendência que uma criança, um adolescente tem. Deixa, quer jogar futebol, quer incentiva, quer ser pintor, incentiva, quer ser cantor, quer ser músico, quer trabalhar, enfim, incentive. E a arte é meu chão, é o que eu curto, eu amo. Não tirem isso, porque eu tenho muitas pessoas na minha convivência, né, diária, que dizem, eu queria ter feito isso e não fiz. Minha mãe não deixava fazer isso, meu pai não deixava fazer aquilo, eu casei e não consegui, depois veio meus filhos. Apesar de que nunca é tarde. E eu aprendo com a minha CEDEG, meus cedeguianos maravilhosos, que o nosso tempo é agora. O nosso futuro é o presente. O que vai vir depois é lucro. E passado, que venham lembranças boas e as ruins, lembrar que passaram, né? Agora sim eu vou encerrar. Beijo pra vocês.